Eu costumo dizer o seguinte, para essa tradição agostiniana, jansenista, pascaliana, o homem é uma espécie de caminhão desbalanceado numa ladeira. Então sempre tende ao mal. Entendi. Há uma paixão irresistível na realização do mal. Se você me permite, Gregor, tratar aqui de um trecho da obra do Agostinho, que isso se mostra de uma forma muito evidente. Por exemplo, o roubo das peras no livro Confissões. Agostinho tem uma obra chamada Confissões, ele escreve essa obra no finalzinho do século IV, né, bem no finalzinho do século IV, chamado pelos intérpretes de antiguidade tardia, e o Agostinho diz o seguinte, fazendo uma reflexão depois de bispo, né, de um momento da vida dele, que ele tinha mais ou menos 15 anos, e ele dizia o seguinte, na minha casa tinham muitas peras, e peras de altíssima qualidade, e mesmo assim eu me reuni com os meus amigos e fui roubar. E aí ele já como bispo, escrevendo essa obra, Confissões, ele se propõe a fazer, então bispo convertido, pretende fazer uma análise disso. Então, por que eu fui roubar se na minha casa eu tinha peras ainda melhores? Por que eu fiz isso? E aí, na discussão do Agostinho, o que a gente percebe é um Agostinho dizendo o seguinte, parece que há um prazer enorme em transgredir. Entendi. Parece que há um prazer enorme na realização do mal. Então, é justamente isso que é a concupiscência. Justamente isso que é esse caminhão numa ladeira indo para uma determinada tendência aí que eu vou chamar de mal. Essa analogia é interessante do caminhão, ele está numa descida, então ele vai descendo, ou seja, parece que se não houver um esforço em subir, a tendência é sempre descer. Então, para que se pratique o bem, precisa de uma força de vontade, Isso é interessante você fazer menção a essa descida. Eu diria o seguinte, o homem abandonado em si mesmo é esse caminhão que sempre desce mesmo, e a vontade, como ela é corrompida, pensando como Agostinho, Jansênios, Pascal, então, veja, essa vontade, ela vai descer em direção ao mal, essa atração irresistível em direção ao mal. Porém, essa vontade, ela não consegue por si mesma se refazer, ao passo de ajustar o direcionamento ou interromper a descida e subir em direção a Deus. Exato. Então, para o Pascal, Agostinho, Jansen, há uma necessidade de intervenção divina. A intervenção divina se dá justamente na vontade. A graça, né, esse é o termo usado, regenera a vontade. E ao regenerar a vontade, aí sim há um ajuste e um redirecionamento. Redirecionamento tem a ver com conversão. Conversão fala de um redirecionamento. Então, há uma necessidade de intervenção de Deus. É nesse sentido que autores como Agostinho, Jansênios, Pascal, eles produzem uma espécie de descentralização do homem e colocam Deus no centro. Então, o homem abandonado por si mesmo, ele sempre faz o mal. Agostinho ele percebeu isso no decorrer da sua vida, no decorrer da sua história. A gente pega esse mesmo texto, As Confissões, né, no finalzinho do livro 7, Agostinho diz o seguinte, eu já sei que Deus existe, eu já sei que Deus é bom, belo, perfeito, mas veja, há um obstáculo, ainda há uma dificuldade. E que dificuldade é essa? O conhecimento sobre Deus não basta. É necessário uma alteração na minha vontade para que eu possa deixar de agir como eu ajo. Agostinho falava que ele era alguém tomado justamente pela libido, mais precisamente pela luxúria, né? Era algo que tomava conta de Agostinho. E Agostinho dizia o seguinte, por si mesmo eu não consigo me libertar disso. No livro 8 das Confissões, a gente percebe claramente, né? No momento da conversão, uma intervenção de Deus. Então Deus precisa intervir. Veja que essa experiência, eu acho que marca a obra do Agostinho, né? Sozinho não dá, é necessário essa intervenção divina. Veja que essa é uma teoria bem difícil para você trabalhar.
pensando aqui como, imagina, um pastor, um padre, trabalhar isso na igreja, porque na igreja a pessoa sempre acredita que ela dá conta. Né? E esses autores estão dizendo justamente o contrário, que há uma necessidade de intervenção divina e Deus intervém quando Ele quer, na hora que Ele quer, se Ele quer e com quem Ele quer.